volta com Receita na Mesa. É um prazer enorme ter você aqui, Mário Gana, procurador da República e músico. Estou mais preocupado com o músico do que com o procurador da República, mas vou ter que te fazer umas perguntas, não vou aguentar. Bom dia, obrigado pelo convite. Estou muito contente de participar do teu programa. E, pois é, né, a Procuradoria da República tem ganhado bastante repercussão nesses últimos anos, né? Ganhou holofote nesses últimos anos. E realmente tem feito um trabalho bem impactante no Brasil, né? Então, esse holofote ele tem um motivo mesmo. Então, só para as pessoas entenderem direitinho, um procurador da República é o quê? É o membro do Ministério Público Federal. Então, a gente tem o promotor de justiça, que é membro do Ministério Público Estadual e lida com crimes de competência da Justiça Estadual. E tem o Procurador da República, que é membro do Ministério Público Federal, que lida com crimes de competência da Justiça Federal, os chamados crimes federais, né? Mas a formação acadêmica dele é a mesma de um advogado? Tem que ser formado em Direito, tem que ter 3 anos de exercício de atividade privativa de bacharel e depois fazer o concurso para Ou se seja, habilitar. ele tem que ter exercido a função de advogado, é isso? Não necessariamente advogado, mas atividade privativa de bacharel. Então, algumas outras atividades também contam 3 anos. Então, em outras palavras, um procurador da República é um advogado, que age de uma maneira mais específica do que um advogado. Tem a formação de advogado, mas não é advogado, porque as atividades são diferentes, né? Então, eu já fui advogado, já tive minha OAB, mas tive que suspender ela por conta porque a atividade não é compatível, né? Eu não posso exercer uma função como advogado, mas a formação acadêmica é a mesma. Porque o procurador acusa, talvez por isso ele não seja um advogado? É outra atividade, né? Que nem o juiz também não é um advogado, ele tem a mesma formação do advogado. O juiz também tem que ser advogado? Também tem que ser formado em Direito, tem que ter os mesmos 3 anos de atividade e também fazer o concurso. Então, é a mesma formação, só que para uma outra atividade. Cada um exerce uma atividade. A do Procurador da República é de conduzir as investigações criminais e iniciar os processos judiciais, seja na área criminal, seja na área civil. Desde que cabe a ele definir se aquilo tudo faz sentido, é isso? Exatamente. Ele conduz as investigações, né? Ele participa das investigações, às vezes sozinho, às vezes junto com a Polícia Federal. E no final da investigação ele define se... Ele determina se arquiva ou se aquilo vai para frente. Se aquilo vai para frente, exatamente, isso aí. E depois o juiz ele vai presidir esse processo, dar o direito de defesa aos acusados e no final o juiz julga. E se as partes estiverem satisfeitas, tudo bem, senão elas recorrem e aí o processo segue adiante. Mário, eu vou te fazer essa pergunta e, por favor, fique à vontade para responder. Como uma pessoa que está acompanhando o processo, eu não estou dentro, eu não sei como funciona, eu sei que existe lá uma tríplice lista para que sejam votados por todos vocês, você deve ter votado inclusive, esse nome vai à presidência da República, o que eu já não entendo por quê, mas este ser tem o poder de definir entre os 3 ou até, se ele quisesse peitar, um qualquer que ele definisse, que também já é uma coisa pior ainda, mas independente disso. Houve uma votação, essa votação chegou num nome que não era a Raquel Dodge que assumiu agora, que eu já vi, já soube, toda a parte acadêmica, toda a carreira dela, que é uma pessoa assim, completamente fora de qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de... Mas, como pessoa que está vendo toda a reportagem, que está assistindo todo esse processo, me incomoda muito esta manipulação política que foi feita para que o nome dela fosse ali colocado. Meio que dá a impressão que, se ela não fosse, de uma certa maneira, ser melhor ou pior para o lado das pessoas que estão morrendo de medo do que pode acontecer com eles, ela não teria sido colocada. E por que eu te falo isso? Porque mesmo que ela não seja uma pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa acima de qualquer suspeita, a linha que determina como ela vai julgar pode ser muito diferente de outras, porque nossa Constituição e nossas leis, de uma certa forma, vamos combinar que lá atrás já foram feitas por um monte de gente que não de fato queriam que tudo fosse esclarecido. Então elas são cheias de buracos, cheias de, mas se você olhar por aqui... Então, o que eu estou tentando dizer é que mesmo sendo uma pessoa 100% honesta, ela pode olhar determinados processos ou julgamentos de uma maneira que favoreça ou não favoreça determinadas situações.
E é aí que me incomoda muito o processo. Quando eu vejo um Gilmar Mendes, eu não acho que ele é errado, mas eu só acho que, assim, quando eu vejo esse juiz que mandou soltar um cara que ejaculou na cabeça da menina dentro de um ônibus, 30 pessoas viram, ele já tinha 8 passagens pela polícia, mas não é flagrante, não pode prender. Então, assim, é isso que eu acho que isso é uma das coisas que mais desmotiva o cidadão brasileiro. É saber que sempre tem uma brecha. A gente vive uma situação de crise institucional muito grande, né? Bom, mas voltando ao caso da Raquel Dodge, que foi eleita a nossa Procuradora-Geral da República, a nossa chefe, né? A Constituição, ela traz esse mecanismo, né? A Constituição da República, ela diz que o presidente escolhe qualquer nome na carreira. Não tem lista. A Constituição sequer prevê lista tríplice. A Constituição diz que a nomeação é livre dentre os procuradores com mais de 35 anos e 10 anos de casa, enfim, e por aí vai. Quando o Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República, ele nomeou ali, a seu livre critério, um procurador-geral durante o seu mandato todo, sem obedecer qualquer tipo de lista. Depois veio o Lula começou a obedecer a lista tríplice do MPF, nomeando sempre o mais votado. Isso acabou criando uma tradição, né, uma tradição que veio recente, de se nomear o mais votado. Então, o Lula nomeou nos 2 mandatos o mais votado, a Dilma acabou nomeando também o mais votado, e agora foi a vez do Temer, que acabou nomeando quem estava na lista tríplice, não necessariamente o mais votado. Mas houve um movimento para não pôr, que a pressão pública foi grande para que isso não acontecesse. Teve muita gente pedindo para que respeitasse o mais votado, né? Muita gente falou, olha, para o presidente da República vai soar mais ético, vai soar mais claro, né? Vai soar mais legítimo nomear o mais votado na carreira. Mas ele não tinha obrigação constitucional nenhuma de nomear o mais votado. A Constituição não exigia isso dele. Sim, foi o que eu te falei, que ele tem o poder de botar lá quem ele quiser. Eu defendi em redes sociais que ele nomeasse o mais votado. Eu falei, vai ser mais legítimo da sua parte nomear o mais votado, até porque se você não nomeia o mais votado, você acaba trazendo uma cadeia de dúvidas para aquele que foi nomeado. Para aquele que foi votado em segundo ou terceiro lugar, se ele for nomeado nessas condições, ele vai se colocar numa posição de dúvida, como é a dúvida que você colocou agora. Será que ela vai cumprir esse papel? Por quê? Por que essa manipulação política? O fato dela não ter sido a mais votada e ter sido ainda assim nomeada coloca essa dúvida. Mas eu estou bem convencido de que ela vai fazer um ótimo mandato. Ela tem um histórico exemplar dentro da carreira, sempre foi muito técnica. Eu tenho certeza, vamos esperar para ver, né? Mas eu acho que ela vai fazer um ótimo mandato. Acho que ela vai surpreender bastante quem ficou em dúvida com relação ao nome dela. Tem uma coisa, o presidente ele pode estar querendo nomear alguém para botar panos quentes nas coisas, mas precisa combinar com os russos, né? Eu sei, mas aí você vê... Você gosta de... Vou mudar 100% disso. Você gosta de torta de maçã? Gosto. Hoje a gente vai aprender a fazer uma torta de massa folhada com maçã, que quem estiver assistindo o programa não sai daí, porque não pode perder. Mas vamos voltar para esse assunto, que eu acho que está muito interessante. Você sempre teve essa coisa pelo direito, por esse tipo de... Não, eu sempre tive essa coisa com a música. Eu comecei cedo com música. Aos 8 anos você começou com a música? Cedo. Meu pai toca música clássica, eu comecei com música clássica, né? E aí, adolescente, eu comecei a estudar outras coisas, comecei a estudar aí música popular brasileira, porque... Você sabe, né? Música clássica não é coisa que a galera goste muito, né? Então vinha reunião de adolescente, o pessoal, toca um violão aí, Mário. Aí eu tocava Vila Lobos, essas coisas, ninguém queria ouvir, né? Eu te falei em off, eu comecei com música clássica também, foi um fiasco, ninguém queria ouvir aquilo. Eu falei, eu fico 10 horas treinando, ninguém quer ouvir. E é difícil, né? E é difícil, né? Aí eu comecei a pegar coisas populares, aí montei uma roda de samba, né? Comecei a fazer roda de samba em Sorocaba, que é a minha cidade. Você tá brincando, cara? Eu sou de Sorocaba. Eu adoro Sorocaba. Eu não saio de Sorocaba, sabia? Sério mesmo? Tem um sítio lá, é perto de Salto de Pirapora. Combinado, sei lá. Você vai vamos. Combinado já. Eu fazia uma roda de samba lá e depois montei umas bandas de rock, aí depois tive banda de blues, e sempre foi essa, blues, samba. E aí, só que daí chegou a fase de ter profissão, né? E meu pai falou, cara, você vai viver de música? Eu falei, vou viver de música, vamos aí. Não. Veja bem, é difícil. Eu tenho um filho com 19 anos agora que me pediu isso, eu tô dando a maior força.
Pra viver de música. É difícil, né? Mas eu nunca fui buscar meu diploma. Pois é, tem que dar as Acho caras, que o mundo né? mudou um pouco também, eu tô acreditando nisso. Não, mudou. Dá uma palhinha pra gente, pra vocês começarem a entender quem é o Mário na música, e a gente vai pra um break. Tocar a música Lírios, que ela acabou ganhando prêmio ano passado. A gente ganhou o prêmio de melhor álbum latino, melhor artista latino, música independente. E com o disco que chama Lírios, que é a música assim. A música fala sobre chutar o balde da vida, né? Vem acabar, refletir, lírios, pupila, enfim, pra ficar quem aqui fumaça um trago e já foi pra pensar que o amor então já era que jaz outra vez. Quem vai querer viver tão banal? O meio na mente vai mal. Quem vai querer